Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. Nós estamos aqui hoje com a doutora Karine, né? Karime. Agora acertei o nome, Karime. Que bom tê-la aqui conosco, é um prazer. E cá entre nós, quem é a doutora Karime ou a Karime para a nossa cidade, para a nossa região, né? E também para mim, que estou chegando na cidade há pouco tempo, 1 ano e 3 meses aproximadamente. E cá entre nós, quem é a senhora? Boa noite, pastor. Boa noite aos nossos telespectadores, né? Nosso querido povo de Nanuque. Eu sou Karine Abutraba Eramone Gonçalves, nanuquense. Constitui também família aqui na Nanuque, tenho 4 filhos, tenho 10 netos. Família grande, né? E sou advogada atualmente, mas também sou educadora. Trabalhei 34 anos com escola e aposentei e continuo como autônoma e militando aí na área jurídica. 34 anos de educação, tem um pouquinho de experiência também, né? Eu dei aula por 9 meses, mas nunca voltei na sala. Não tem que eu gostei, mas é desafiador. Na época, salvo engano, eu dei aula para 2 nonos, acho que 3 sétimos ou mais 2 sextos. Dei aula no ensino religioso, 9 meses. Eu não voltei mais, não. Falei, miséria, desisti cedo da carreira. Eu fui até o final. Até o final. 34 anos não são 9 meses, né? Mas que bom toda essa experiência. A senhora também já teve mandatos, né, como vereadora na cidade. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho nessa experiência. Eu já militei na área política, fui vereadora por 3 mandatos consecutivos e, graças a Deus, sempre trilhei em fazer um trabalho sério, né, com muita coragem, e também deixei a política porque entendi que eu já tinha dado a minha participação e que seria a hora de deixar para os mais novos, né, que me sucederam. Qual foi o período que a senhora atuou? Eu iniciei em 1992 e foram 3 mandatos. 3 mandatos, né? Ixi, eu era adolescente, estava começando a adolescência. Eu sou de 81, então quando eu estava começando ali a adolescência, a senhora já estava militando nessa área. 3 mandatos, né? E conta um pouquinho como é que foi essa experiência. A senhora foi a primeira mulher ou uma das primeiras mulheres a estar exercendo esse cargo? Eu não fui a primeira, uma das primeiras mulheres como vereadora. Mas a presidente da Câmara foi a primeira mulher da Câmara de Nanuque. Isso. Tive essa honra de deixar o meu nome na história, né, da Câmara Municipal de Nanuque como a primeira mulher presidente da Câmara. E depois disso, outras me sucederam. E é importante isso para as mulheres. A atuação da mulher na política é muito importante, porque a mulher, ela é sempre alijada do processo político, porque os homens são em maioria, mas o espaço deverá ser sempre conquistado pelas mulheres, até porque a lei ampara a mulher nesse sentido. O partido é obrigado a ter 30% de nomes femininos, né, nas eleições proporcionais. E isso vem ajudar a mulher a galgar passos na política, que realmente não é fácil, porque a grande maioria é homem. Agora eu não tenho do que reclamar, graças a Deus, 3 mandatos, eu sempre fui muito bem respeitada,
Meus colegas sempre se alinharam comigo e nunca tive problema por ser mulher, felizmente. Assim, nós como assim, imaginamos, né? Na década de 90, né? Uma mulher ser a primeira mulher presidente da Câmara dos Vereadores. A gente vê hoje, recentemente, teve que ter essa lei, né? A questão dos 30%, né? Nas candidaturas, embora pode ter mais, né? Mas vejamos, na década de 90, né? A senhora conseguiu ser a primeira mulher presidente da Câmara, né? Em 98 eu fui eleita presidente da Câmara, já no meu segundo mandato. Segundo mandato, né? Que feito interessante e bom, né? Para a nossa cidade, né? E assim, dentro desse período que a senhora foi vereadora, o que mais a senhora pode trazer para nós, assim, de experiência, de fatos marcantes, né? Nesse momento, dificuldades, né? Coisas positivas que a senhora deixou para a cidade? Na verdade, eu sempre primei pelo bem comum e pelo trabalho sério, que não é mérito, é obrigação de todos, ou pelo menos deveria ser. Deveria, né? E aí tivemos algumas atuações aí na Câmara, frente à presidência, ou fora também, né, como vereadora, e tivemos aí algumas cassações de prefeito. Nossa! Porque nós teve muita experiência, né? E que deveria ser, né, feito no momento e levamos à frente o projeto, junto com os colegas, é claro, e tentamos dar um novo rumo à política, em termos de seriedade, em termos de trabalho, né, em termos de corrupção, mas realmente é uma jornada árdua. Então, nesse momento dessas cassações, a senhora estava como presidente da Câmara ou só como vereadora? Eu estava como vereadora. Como vereadora, né? Como vereadora. Sim. Já seria mais entre aspas, né? Um pepino, tá na presidência como, né? Sim. Talvez não. Talvez também não, porque né? o presidente só vota quando há empate, né? Então, talvez seria talvez poderia ter sido melhor, né? Se empatar, eu tô em cima do muro. Até que decidi pular para cá, mas eu já estou numa situação assim mais privilegiada naquele momento. Isso. Pensando por esse lado, né, realmente poderia ter sido melhor. Assim, eu tenho que dizer que valeu a pena. Sim. Essa trajetória como política valeu a pena, eu aprendi muito, né? E fiz o possível para desempenhar um bom trabalho. E graças a Deus eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Fiz o possível e às vezes até o impossível para mostrar que eu penso que, aqui eu quero abrir um parênteses, que os nobres pares, a maioria, eles não sabem, vamos dizer assim, a importância e o poder deles enquanto vereadores. Porque normalmente o poder legislativo ele é muito atrelado ao poder executivo por causa das benécias. Sim. Eu quero falar isso aqui de maneira geral. Sim. Não estou querendo jogar pé de ninguém. E isso aqui não é só na NUC, infelizmente. Isso. Agora mesmo nós assistimos aí a eleição do Senado e foi assim de uma forma assintosa, né, a influência do presidente da República e de outros líderes políticos da esquerda para a eleição do Pacheco. É só uma sim, analisando de forma geral, né? Sim, não estão tão partido aqui. E na NUC não é diferente, porque a maioria entende que deve ficar, vamos dizer assim, recebendo benefícios do chefe do executivo, em termos de empregos, em termos de benécias, né? E que muitas vezes deixam de atuar e de ter a coragem de realmente exercer o seu mandato como ele deveria ser, que é fiscalizar, né? Debater, ir para a tribuna e falar o que está errado, o que está certo, parabéns, o que estiver errado, vamos questionar, e as reivindicações do povo. E, infelizmente, tem alguns que se destacam nesse aspecto, mas a maioria faz realmente o jogo do contente. Infelizmente, não é na NUC, é Brasil.
De forma geral, política, né? Em forma geral, em todas as áreas, né? Como essa situação do Senado, a gente vê a influência, diz, né? Alguns meios de comunicação até influência de ministros, né? Ligando para senadores, pedindo voto. Então, assim, é muito triste isso para a nossa nação, né? De forma geral, né? Mas só tocou num ponto realmente interessante. A função do vereador, né? De fiscalizar. Certa vez eu participei de uma reunião numa Câmara, fui convidado para orar e lá eu conversei, bati papo com alguns vereadores em outra cidade e a gente conversando percebi que tinha vereadores lá naquele contexto, até alguns mandatos, 2 ou 3 mandatos, salvo engano, mas que nunca tinha feito nada, nenhum processo de fiscalização de nada. Falei, então o que esse caboclo está fazendo aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Se a função dele é legislar e fiscalizar, por que ele está fiscalizando? Como ele não fiscaliza nada? Não encontra nada de errado, será que aqui é perfeito, né? Nós sabemos que não. O Brasil é muito difícil encontrar um gestor em alguma área pública que é perfeita, que faz tudo com perfeição, que executa tudo corretamente, mas não tem nada para ele fiscalizar. Então, é difícil de ter, é complicado. Foi quase que eu oro na cabeça dele. Eu vou sair agora o advogado, o palestrante, vou orar na cabeça desse homem aqui, ver se ele desperta para a vida. Interessante que eu uma vez, determinada CPI que entrou na Câmara, então, se tem uma CPI, você tem que investigar, tem aquelas comissões que são criadas em função da CPI, né, são comissões transitórias, mas que tem a função de investigar. E eu me lembro que, em determinada época, eu estava na prefeitura, cheguei à prefeitura com alguns colegas, porque o vereador ele tem trânsito livre. Eu até tenho visto aí na rede social dizer que o vereador fulano tal foi proibido de entrar na prefeitura, ou foi proibido de entrar uma repartição pública, né? Não, no pronto-socorro, né, no hospital, aliás. Então, assim, isso não é certo, porque a lei permite que o vereador, ele tem trânsito, é claro que ele não pode chegar à porta aberta e falar, eu sou vereador, e entrar e fazer e acontecer, não é isso, mas uma condução fiscalizadora é um direito dele. E eu cheguei ao ponto de chamar a polícia da prefeitura. Né? Eu me deparei com um funcionário que eu pedi ele a certidão, ele perguntou se era certidão de nascimento, eu bati na mesa e eu não sei. O colega me segurou, porque nessas horas a gente perde até né, assim, a postura, a compostura, porque peraí, né, tratar uma autoridade, porque o vereador é uma autoridade, às vezes ele não tem consciência disso, mas ele é uma autoridade, né, de uma forma assintosa. Né? Eu pedi uma determinada certidão e apertou a certidão de nascimento. Quer dizer... Aí perde a paciência, não tem jeito. Eu me lembro que depois de muitos anos, essa pessoa até me veio pedir desculpas. Depois de muitos anos eu estava no supermercado, ele veio atrás de mim. Eu tinha esquecido, dele, de repente ele estava até orientado. Orientado, coitado. Né? A gente sabe como que é o poder, né? Aquela coisa de centralização, de centralizador, de querer que a coisa aconteça da forma que o executivo quer que aconteça, não quer que o legislativo interfira. Então, é claro que tem aqueles sempre que ficam na linha de frente ali, atendendo ordens, né? Mas naquele momento foi uma coisa assim que eu falei, bem, se ele teve ordem para isso aí, ele vai responder lá fora, porque aqui não, chamei a polícia. Então, assim, é muito difícil, não é todo mundo que tem esse perfil, que tem essa coragem. Não quer dizer que eu sou mais corajosa que ninguém, mas muitos não querem se indispor. E a gente tem que se indispor, sim. Enquanto fiscalização, enquanto fiscalizador, órgão fiscalizador, é igual o senhor acabou de falar aí. Será que não tem nada para fiscalizar? Não tem nada de errado? O erro, ele deverá ser consertado em função do bem comum, da cidade. Não é porque eu acho que está errado, só eu acho. Não, você não acha. Se você tem indício de que alguma coisa está errada, o vereador tem sim, né, o direito de fomentar alguma denúncia ou de ir pedir uma reunião, mas é assim. Sim. A maioria se acomoda e infelizmente a gente vê essa forma aí de que os 3 poderes pela Constituição são harmônicos, são iguais e harmônicos entre si, são iguais, né? Iguais. Sim. Mas, na verdade, quem tem o poder do mando e da caneta e do dinheiro é o executivo, né?
E não vamos me ater aqui a falar do judiciário, porque a gente está mais ligado aqui à questão executiva e legislativa. E o vereador, o poder do vereador, ele é limitado porque ele propõe, ele requer, ele indica, mas ele não tem o poder de ir lá e falar de execução, tem que fazer, de executar. Ele não vai executar. A execução cabe Sim. ao poder executivo. 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 Acaba criando uma espécie de uma limitação, né? E aí assim, o trabalho seria realmente mais esse trabalho de fiscalização. E aí a gente vê, como a senhora disse, né? Não só aqui em Nanuque, né? Mas em forma geral. A gente não vê esse trabalho realmente do vereador de estar fiscalizando ainda. Se ele foi eleito para isso, se ele quis ir por esse caminho, né? Mas está ali colado 24 horas trabalhando, fiscalizando. E, infelizmente, essa questão aí de poder, igual eu falei que é o poder da caneta do dinheiro, ele corrompe, a maioria se corrompe. Eu já tive propostas de alguém me procurar na porta da Câmara e falar assim, o prefeito mandou trazer para a senhora aqui tantos R$1.000 em espécie de envelope. Eu disse, não, eu aqui recebo um cheque nominal da Câmara Municipal. A Karina vai trabalhar muito Gonçalves, eu não estou aqui para receber propina. Então, assim, enquanto um ou dois não recebem, às vezes para votar, ou para não votar, ou para deixar de comparecer, dependendo do interesse, né? É muito complicado. Esse país nosso é difícil. Esse país nosso não é fácil. Responde por seus atos, né? E eu penso que o cristão também, ele também responde na parte, vamos dizer assim, de não seguir retamente, né, as leis de Deus e fazer o quê? Né? Isso está inserido, infelizmente, em todas as áreas, né? Certo município, uma vez eu estava realizando também uma espécie de trabalho, um aconselhamento, um acompanhamento. E logo quando virou eleição, nós somos num departamento público, então a gente evitar citar algumas coisas. E aí o pessoal lá, meu Deus do céu, até os facão da secretaria levaram. Os facões. Aí a máquina tal, jogaram areia dentro do motor da máquina para a máquina não funcionar. Eu falei, não estou gritando isso não. Eu já ouvi comentários, ouvi dizer que isso acontecia, né? Mas agora eu estou vendo. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas gente, mas antes de virar o mandato, isso não foi aqui no Nanuque não. Antes de virar o mandato, eu tinha comprado não sei quantos carrinhos em mãos para trabalhar, limpar as ruas, não tem mais nenhum. Eu falei, mas como com a secretaria não tem controle do patrimônio público, gente? Não é difícil de acreditar, né? Porque você não sabe o que você tem, como é que... Eu costumo dizer que a prefeitura, ela é uma empresa. Ela tem que funcionar como uma empresa. Pelo menos deveria, né? Sim. Funcionar como uma empresa. Com todo aquele engate, com toda aquela, né, aquela mão de obra, aquela coisa. Mas tem uma nuance diferencial dos outros, porque tem a parte política, que ela também não pode deixar de ser feita. Sim. Uhum. Porque o eleitor, ele aposta naquela pessoa também, o intuito de muitas vezes não é tirar vantagem, vamos dizer, mas de ser assistido, vamos dizer, ser assistido. Seria uma assistência, né? Uhum. Então, por isso que às vezes é tão difícil de conciliar a parte administrativa, empresarial, com a parte política, né? E o gestor, ele tem que ter esse discernimento e esse bom senso de olhar os dois lados. Porque tem uns que primam muito pela administração e outros já primam muito pelo assistencialismo. Que às vezes não é só a política, só a politicagem, né? Isso. Já deveria haver um equilíbrio, né? Realmente. Às vezes também eu já conversei com alguns vereadores em alguns eventos evangélicos, né? Mas não cito o nome de fulano, não. Falei, mas peraí, mas quando o político não faz, nós reclamamos. Aí o vereador tal está trabalhando, está ajudando, está correndo atrás, né? Por mais que seja para esse grupo, mas esse grupo também votou nele, né? Para lutar pelas questões desse grupo. E aí como que eu não vou citar? E como que ele vai divulgar o trabalho dele? Se nós não iremos citar
o que ele fez, o que ele tem que trabalhar para nossa... Como é que ele vai divulgar isso? É direito dele divulgar, né? É claro que nós não vamos usar esse meio nosso aqui religioso para pedir voto diretamente para ele nesse evento, né? Mas tem que ser falado, né? O que ele fez, né? Porque ele precisa dessa essa publicidade. Claro, essa publicidade, né? Porque o vereador, ele é o representante do munícipe. O prefeito é representante do município como um todo. Sim. Então, o vereador está muito perto do povo. Muito perto. A casa dele é bem frequentada, as pessoas batem na porta quando precisam, porque tem a questão do assistencialismo, que infelizmente é feito pelo vereador, de maneira geral, que deveria ser feito pelo poder público. Porque se o poder público tivesse realmente um assistente social, uma assistência social, não estou aqui jogando pé de assistente social, né? Estou dizendo de maneira geral, uma secretaria de assistência social efetiva, que viesse a minorar, pelo menos, a situação da maioria dos carentes, não precisaria do vereador ser assistencialista, que acaba o vereador fazendo um trabalho assistencialista, que às vezes não resolve. Mas, quando ele é solicitado também, ele não pode dizer não, porque o cidadão ele não vai entender, ele não entende muito essas diferenças, então ele acha assim, ao vereador ele pode, ele faz, ele é capaz, e aí muitas vezes se endividam, porque são muitos pedidos, o executivo muitas vezes não tem condição de atender, tira do próprio dinheiro. Eu tive um amigo que ele entrou como vereador, é uma seara muito complicada. Falou, pastor, saí quebrado. Ele entrou depois de 4 anos e falou, pastor, olha, eu não mexo mais nunca na minha vida, eu saí quebrado, eu tinha um patrimôniozinho, eu perdi tudo. Mas não é mérito dele. Sim. Se você for olhar a história de vereadores que ficaram muitos mandatos, se você for olhar a questão financeira, a vida financeira da pessoa, eles não fazem patrimônio, não conseguem guardar nem o que ganham na Câmara. A verdade é essa. Mas isso quer dizer, foi o que eu falei aqui, né? Não é culpa do vereador e nem do povo, é culpa da gestão. Não estou dizendo o gestor que está aí. De maneira geral. Isso é o Brasil, de forma geral. Forma geral. Onde vai, vereadores são procurados, né? Para ajudar, põe o carro dele para levar a gente para a saúde, para aquilo. Não tem jeito, a pessoa chega na porta da sua casa, fulano, pode que fulano está passando mal, você vai falar com ele, não, chama a ambulância, chama o SAMU, pelo amor de Deus, não tem. Ninguém tem essa natureza de falar, vou deixar para amanhã. Não, deixa para amanhã, né? Então, se morrer, mas aí, então, não, o vereador vai. Sai de casa, de madrugada. É uma missão árdua. Não é fácil. Vamos dar uma paradinha para um breve comercial. O papo tá tão bom, já foi quase meia hora aqui de conversa. É muita informação, coisa boa, né? Então vamos dar aqui uma paradinha, em breve retornaremos para finalizar o Cá Entre Nós. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório
laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. E retornando aqui mais um programa Cá Entre Nós, está sendo muito bom essa conversa, esse bate-papo, né? Estou aprendendo um pouquinho da história da NUC, como a vida da senhora marcou essa questão legislativa da cidade, isso é muito bom, né? Mas, para gente encerrar esse programa essa noite, vamos falar um pouquinho, né, da questão, numa linguagem aqui mais popular, a menina engravida, aí tem dificuldades, né, com essa questão dessa gravidez, o rapazinho, como diz, né, vaza fora, deixa ela na mão, né, os pais estão aquele desespero, e essa moça, essa menina grávida, né, nessa situação, o que ela pode fazer, assim, doutora, para essa questão dos alimentos, se existe uma lei para isso, o que a senhora pode nos dizer, né, para esclarecer até para quem nos assistem? Existe uma lei que ampara a gestante nesse sentido, é a lei de alimentos gravídicos. Ela é uma lei já, eu não vou dizer antiga, mas que já tem 14 anos e que poucas são as pessoas que procuram esse direito, poucas são as mulheres, as gestantes que procuram esse direito. Essa lei, ela dá direito à mulher gestante a requerer alimentos para o suposto pai. E o mais interessante dessa lei é que a mulher, ela não tem que ter provas contundentes de que aquela pessoa é o pai do filho que ela está esperando. Do nascituro, não precisa ter aquele exame de DNA, que não é de forma isso. Nenhuma. Basta ter indícios. Indícios, isso, O que perfeito. são indícios? Indícios são fotos, conversa na rede social, mensagens, testemunhas, porque hoje é muito fácil, a rede social me ajuda muito nesse sentido, porque colabora demais, né? É foto no Face, é foto no até uns nudes, né? Misericórdia. Não é isso? Então, assim, a turma... não é tão difícil. Sim. Não é provar, mas mostrar para o juiz, ou a juíza, no caso, que existem indícios de que aquele rapaz, aquele moço, aquele senhor é o suposto pai daquele nascituro. E muitas vezes as pessoas, vamos dizer assim, confundem. Ah, mas é alimento para criança? Inclusive, tem um fato interessante. Quando eu propus uma determinada época, logo depois que a lei foi sancionada, eu propus uma ação nesse sentido, o juiz deu uma sentença indeferindo o pedido, entendendo que a criança, ela não tinha direito a alimentos. Eu tive que fazer um recurso na época e, graças a Deus, a sentença foi reformada no tribunal. Porque você não vai pedir alimentos para a criança, você vai pedir alimentos para a gestante. E que vai estar beneficiando a criança. E esses alimentos não são só alimentos, só para, em termos de alimentação, né, comida, mas também para exames médicos, consultas, né, outros exames mesmo que às vezes a pessoa precisa de fazer, às vezes não tem o dinheiro, às vezes o SUS não tem condição de atender, só depois que o menino nasce. Mas é aquela questão, né? A intenção é alimentos para a criança. Mas tá certo, a criança não nasceu, mas a criança não se alimenta da mãe, né? Sim, então tem que ter uma boa gestação, exames, medicação, objetivo. Isso. A gestante, né? E automaticamente vai estar agregando isso ao feto. Mas não é um alimento que você pede para o menor. Uhum. Para o menor, depois que a criança nascer, aquela ação se transforma na ação de alimentos. São de alimentos. Certo? Agora, se depois provar para mais B, DNA, etc., que a pessoa não é pai, então ele vai pedir exoneração de alimentos, aquela história toda ali que tem que ser feita. Mas, a priori, é uma lei que ela é pouco divulgada, ela é pouco, vamos dizer assim, ela não são muitas gestantes que procuram, porque não sabe direito que tem.
E muitas vezes a pessoa fica desesperada, sem condição de trabalho, porque está grávida, ninguém vai, a maioria não dá emprego a quem está grávida. Às vezes o pai e a mãe até muitas vezes, né, põe para fora de casa, a pessoa às vezes toma uma atitude ali de fazer um aborto pecaminoso, ou ali está colocando em risco a vida da gestante, assim como, né, assassinando a criança. Muitas vezes até cometem suicídio. Acontece muito, sem saber que tem uma lei que ampara a mulher naquele período. É porque uma gestação, digamos assim, né, entre aspas, normal, tem um custo, por mais que você tenha um SUS, você tenha, né, acompanhamento pelos postos de saúde, mas não é barato uma gestação normal. Aí digamos que essa mulher passa por uma gestação complicada, né, com custos. Como é que ela vai fazer? Exatamente, né? Que inclusive não é difícil. Muitas têm hipertensão, tem que fazer um repouso, porque às vezes está com risco aí de ter um problema mais grave para a gestante, para a criança. E é um momento que realmente a mulher, ela precisa ser amparada. E na prática, doutora, na prática, demora-se muito essa questão, ou de forma liminar, o juiz concede rápido? Como funciona isso? De forma liminar. O período seria da concepção até o parto. Teria o direito a estar, né, pleiteando isso aí. Da concepção até o parto. É claro que se a mulher procura a justiça com poucos meses de gravidez, ela vai ter uma vantagem pecuniária maior durante o período de gestação. Né? Sim, se envolveu com um rapaz, né? Já descobriu, tá grávida ali 2, 3 meses. Viu que o cara não vai fazer nada, já procura logo, né? Procura logo. Isso. Isso interessante, é muito interessante. E a palavra fala que por falta de conhecimento, meu povo perecerá. Né? Perecerá, isso E é verdade, a Bíblia é fantástica, né? em todas as áreas, né? Então, as mulheres que nos assistem, né? Já vão estar cientes disso, aconteceu isso, né, para até os pais orientar também suas filhas, né, os responsáveis, os parentes, né, que às vezes vem aquele choque, né, fulano engravidou, embora hoje, entre aspas, né, pela questão da cultura, tudo que nós vemos nos países hoje, antigamente era mais complicado, era um susto, né, hoje parece que amenizaram mais algumas coisas, mas ainda é complicado para nós que temos essa cultura cristã, de uma pessoa engravidar antes do casamento, tem toda essa questão, então ainda há aquela cobrança, aquele desespero, e infelizmente ainda recai muito sobre a mulher, né, como se o homem, né, está isento, né, infelizmente isso pode acontecer, e aí pode ocorrer situação, né, E na maioria das vezes, sem querer te cortar, acontece muito nesse período aí de adolescente, né, período de jovem, ali 16, 17 anos, 18 anos, então a pessoa não tem ainda uma condição financeira para se manter, precisa da família, né, e às vezes desespera porque não tem, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou grávida e agora? Né? E esse período era para estar estudando, preparando para a vida, né? Aí vem uma gravidez dessa. Não é, infelizmente, né? Era para ser assim, né? Creio que a sociedade, entre aspas, foi formada para ter esse contexto, né? A pessoa buscar conhecimento, estudar, buscar uma profissão, depois pensar numa forma de família, né? Estruturar. Mas hoje eu já atendi uma menina que uns 16, 17, estava com 2 ou 3 filhos, salvo engano. Meu Deus do céu. Minha filha tem que estar estudando na profissão, preparando para a vida. E aí, antes dos 20 anos, já com esse tanto de filho, né? Mesmo porque o jovem, ele acha que nada acontece com ele. Fulano engravidou, mas eu não vou engravidar. Nunca acha que vai acontecer, né? Sim. Dentro de casa, vamos dizer assim. É sempre na casa do vizinho. Assim. E quando assusta, tá aí o neném aí agora. E agora? E não tá fácil não, viu, gente? Ele contribuiu para a criança. Né? Mas as coisas estão muito caras, né? E infelizmente, da forma que nós estamos vendo no país nosso aí, as coisas devem subir, vai aumentar, ficar mais difícil, né? Sem contar que a mulher grávida come em dobro, né? Come em dobro, né? Os médicos não gostam Os médicos disso, não, mas...
Até os homens que estão nos assistindo aí, fiquem espertos, tá? Ó, agora, as mulheres também que estão nos assistindo, estão ligadas, 2, 3 meses, descobriu a gravidez, o caboclo não tá dando um sinal que vai sumir, justiça, vocês vão estar enrolados, vão ter que pagar, viu? E da cadeia. Mas que bom, doutora, que papo gostoso, foi muito bom tê-la conosco nessa noite, que Deus possa abençoar e vamos estreitar os contatos, trazer a senhora em outras ocasiões, né? Para trazer conhecimento para a sociedade, que isso é importante, por mais que assim de forma descontraída, né? Esse bate-papo, mas são informações importantíssimas, né? Para as nossas mulheres, nossas famílias, que uma informação dessa pode salvar a vida, pode salvar, né, uma vida até do feto, evitar um aborto, também de uma mãe desesperada aí, sem auxílio de ninguém e cometer uma besteira, né? Mas muito obrigado. Que Deus possa abençoar a senhora e muito boa noite e até um próximo Cá Entre Nós. Eu que agradeço e agradeço a atenção também dos telespectadores e dizer que a honra foi minha de estar aqui partilhando um pouquinho da minha vida, né, como ex-política e como advogada que estou aí ainda na ativa. Boa noite a todos. Muito obrigado. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.